Logo no primeiro episódio, conhecemos uma advogada que, à primeira vista, parece não pertencer ao universo agitado dos tribunais. Woo Young-woo, 27 anos, autista, com memória fotográfica e um QI fora do comum, enfrenta seu primeiro desafio como advogada no prestigiado escritório Hambada. Mas o que pode uma jovem aparentemente frágil, com dificuldades de interação social, fazer diante de um mundo jurídico competitivo e muitas vezes cruel? Será que genialidade basta quando o preconceito parece maior que qualquer diploma? Desde o início, o dorama nos apresenta o universo único de Young-woo. Fascinada por baleias, ela enxerga o mundo de forma diferente. E é exatamente essa visão que a torna uma advogada extraordinária. O primeiro caso que ela assume envolve violência doméstica, mas não da forma tradicional. Um idoso é acusado de agredir sua esposa com uma barra de ferro. A complexidade do caso, somada à pressão do escritório e à desconfiança de seus colegas, cria um cenário tenso para a estreia da jovem advogada. Como alguém que nunca participou de um julgamento conseguiria lidar com tamanha responsabilidade? Mas é nesse momento que o talento de Young-woo começa a brilhar. Ela identifica uma brecha legal que ninguém mais percebeu e, com sua lógica incomum, mas precisa, muda os rumos do caso. O que parecia ser uma derrota anunciada se transforma em uma vitória inesperada. Essa primeira conquista não só impressiona seu mentor, Jung Myung-seok, como também planta a semente da admiração nos corações dos colegas, que antes a olhavam com descrença. Ao final do episódio, Young-woo observa um vídeo de baleias no oceano e reflete sobre como esses animais, apesar de diferentes, navegam com liberdade e sabedoria. É uma metáfora poderosa sobre sua própria jornada. Ela sabe que o caminho será difícil, mas também entende que sua diferença é, na verdade, sua maior força. Se você também acredita que ser diferente pode ser uma forma de ser extraordinário, inscreva-se no canal Meu Mundo Dorama e continue com a gente para mergulhar mais fundo nessa história emocionante. O que fazer quando os julgamentos mais difíceis não são os do tribunal, mas os que a vida impõe? Woo Young-woo enfrenta agora o peso de ser uma advogada brilhante em um ambiente onde sua presença ainda é motivo de estranhamento. Ao mesmo tempo, sua relação com Jun-ho avança, mas cada passo adiante parece exigir dela mais do que está pronta para dar. Existe um limite entre o amor e o medo de decepcionar? Nos episódios seguintes, Young-woo continua a lidar com casos complexos. Um deles envolve um contrato de casamento com cláusulas inusitadas, onde a noiva impõe condições financeiras específicas para manter a relação. Outro aborda o caso de uma funcionária que denuncia sua empresa por discriminação, expondo a hipocrisia das grandes corporações. Em cada julgamento, Young-woo não apenas encontra soluções jurídicas, mas também traz à tona verdades humanas que muitos evitam encarar. Seu talento cresce e, junto com ele, o desconforto de Kwon Min-woo, que passa a agir ativamente para prejudicá-la. Ele espalha rumores, questiona sua competência e até tenta usar sua condição contra ela, insinuando que foi contratada por influência e não por mérito. Mas não é só no trabalho que as tensões aumentam. O relacionamento com Jun-ho chega a um ponto decisivo. Após alguns encontros, ele expressa claramente seu interesse e apoio, mesmo diante das dificuldades que Young-woo enfrenta para interpretar sentimentos. Ela, no entanto, se sente insegura. Em uma conversa com sua amiga Dong-geul-hami, Young-woo confessa que teme não conseguir retribuir da forma certa e que talvez Jun-ho mereça alguém mais fácil de amar. Isso leva ao que parecia impensável. Ela decide terminar, acreditando que está fazendo o melhor para ele, mesmo que isso quebre seu próprio coração. É nesse momento que a metáfora das baleias volta com força. Young-woo se vê como um narval, diferente em um mar de belugas. Mas dessa vez, em vez de se sentir excluída, ela começa a entender que sua diferença não é um defeito, é a prova de sua força. Como advogada, como mulher, como ser humano em construção.
Quando tudo parece estar se desfazendo, a força interior é colocada à prova. Woo Young-woo está emocionalmente abalada após o fim do relacionamento com Jun-ho e as tensões no Hambada se intensificam. A pressão para performar não dá trégua. Em meio a tudo isso, um caso envolvendo abuso de poder dentro da indústria alimentícia exige dela não apenas raciocínio jurídico, mas coragem para enfrentar injustiças que envolvem grandes interesses. Mas até que ponto ela pode continuar lutando contra o mundo sem deixar que isso a destrua por dentro? O caso é emblemático. Uma empresa de macarrão instantâneo é acusada de esconder ingredientes perigosos em sua fórmula. O conflito ético é evidente. Young-woo se recusa a defender uma causa que vá contra seus princípios, mas seu compromisso com o Hambada a coloca em uma posição difícil. Com a ajuda de Jung Myung-seok, que sofre um colapso e precisa ser hospitalizado após uma crise de estresse, ela começa a entender que até mesmo os mais fortes têm seus limites e que cuidar de si mesma também faz parte da batalha. Paralelamente, Kwon Min-woo tenta usar o segredo da origem de Young-woo como chantagem. Ele descobre que ela é filha de Tae Soo-mi e ameaça expor a verdade. Mas ao confrontar Han Seon-young, ele se depara com uma parede firme. A CEO do Hambada decide usar essa informação estrategicamente contra Tae Soo-mi, sem envolver Young-woo diretamente, mas deixa claro que, naquele mundo, ninguém está livre das manipulações. Enquanto isso, Jun-ho continua próximo, mesmo após o término. Seu apoio silencioso se torna uma âncora emocional para Young-woo, que começa a repensar suas decisões. Em um momento simbólico, ela volta a visitar o aquário onde via as baleias, agora sozinha. A ausência de Jun-ho é sentida, mas também a independência que começa a crescer dentro dela. Ela está aprendendo a confiar na própria intuição, a equilibrar sua lógica com sentimentos, mesmo que tudo ainda pareça confuso. A essa altura, não se trata mais apenas de vencer casos. Trata-se de vencer a si mesma. Young-woo está mais perto do que nunca de entender que sua jornada não é sobre se encaixar, mas sobre encontrar o próprio espaço. E quando o julgamento mais decisivo da vida chega, não há mais como fugir. Woo Young-woo está diante da verdade que evitou por tanto tempo. Ela é filha de Tae Soo-mi, a poderosa CEO do escritório Taesan, e prestes a ser nomeada Ministra da Justiça. Quando essa informação corre o risco de vir à tona publicamente, toda uma estrutura política e jurídica começa a balançar. Mas o que mais pesa sobre Young-woo não é o escândalo, é o silêncio. O silêncio de uma mãe que prefere negar sua existência para manter sua carreira intacta. Será que é possível perdoar uma ausência tão profunda? O clímax da série se forma quando o filho mais novo de Tae Soo-mi, Sang-hyun, se envolve com um grupo de hackers e invade sistemas judiciais. A situação ameaça a reputação da família e coloca Tae Soo-mi em uma posição moral delicada. Ou protege o filho ou protege sua carreira. É então que Young-woo, em um ato de extrema coragem, visita a mãe e pede que ela escolha ser mãe de Sang-hyun, mesmo que nunca tenha sido sua. É uma das cenas mais fortes de toda a série. Um pedido de empatia vindo de alguém que sofreu com a rejeição, mas ainda assim escolhe a compaixão. Tae Soo-mi desiste da candidatura e evita o escândalo, mas não procura reconciliação com Young-woo. Mesmo assim, a advogada encontra paz. Ela entende que não precisa da aceitação da mãe para saber quem é. O importante é que ela seguiu seu caminho com dignidade, sem nunca deixar de ser fiel a si mesma. No Hambada, Young-woo é efetivada. Jung Myung-seok volta ao trabalho, mais humano e próximo da equipe. Kwon Min-woo, após várias tentativas de sabotá-la, passa a respeitar suas habilidades, ainda que mantenha sua postura ambiciosa. Choi Soo Yeon e Dong Geurami continuam sendo pilares emocionais em sua vida. E Jun-ho? Ele permanece ao lado dela, agora com mais clareza sobre os desafios e também sobre a beleza do que estão construindo juntos. No último episódio, Young-woo vai trabalhar como sempre, mas ao entrar no escritório, sorri. Pela primeira vez, ela não se sente apenas uma visitante no mundo jurídico. Ela pertence. A metáfora final com as baleias fecha o ciclo. Em um mar de expectativas, Young-woo encontrou sua própria rota. E é exatamente isso que a torna extraordinária.
Se essa história também tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama. Aqui, cada dorama é vivido, sentido e contado com alma. O que fazer quando os julgamentos mais difíceis não são os do tribunal, mas os que a vida impõe? Woo Young-woo enfrenta agora o peso de ser uma advogada brilhante em um ambiente onde sua presença ainda é motivo de estranhamento. Ao mesmo tempo, sua relação com Jun-ho avança, mas cada passo adiante parece exigir dela mais do que está pronta para dar. Existe um limite entre o amor e o medo de decepcionar? Nos episódios seguintes, Young-woo continua a lidar com casos complexos. Um deles envolve um contrato de casamento com cláusulas inusitadas, onde a noiva impõe condições financeiras específicas para manter a relação. Outro aborda o caso de uma funcionária que denuncia sua empresa por discriminação, expondo a hipocrisia das grandes corporações. Em cada julgamento, Young-woo não apenas encontra soluções jurídicas, mas também traz à tona verdades humanas que muitos evitam encarar. Seu talento cresce e, junto com ele, o desconforto de Kwon Min-woo, que passa a agir ativamente para prejudicá-la. Ele espalha rumores, questiona sua competência e até tenta usar sua condição contra ela, insinuando que foi contratada por influência e não por mérito. Mas não é só no trabalho que as tensões aumentam. O relacionamento com Jun-ho chega a um ponto decisivo. Após alguns encontros, ele expressa claramente seu interesse e apoio, mesmo diante das dificuldades que Young-woo enfrenta para interpretar sentimentos. Ela, no entanto, se sente insegura. Em uma conversa com sua amiga Dong-geul-hami, Young-woo confessa que teme não conseguir retribuir da forma certa e que talvez Jun-ho mereça alguém mais fácil de amar. Isso leva ao que parecia impensável. Ela decide terminar, acreditando que está fazendo o melhor para ele, mesmo que isso quebre seu próprio coração. É nesse momento que a metáfora das baleias volta com força. Young-woo se vê como um narval, diferente em um mar de belugas. Mas dessa vez, em vez de se sentir excluída, ela começa a entender que sua diferença não é um defeito, é a prova de sua força. Como advogada, como mulher, como ser humano em construção. Quando tudo parece estar se desfazendo, a força interior é colocada à prova. Woo Young-woo está emocionalmente abalada após o fim do relacionamento com Jun-ho e as tensões no Hambada se intensificam. A pressão para performar não dá trégua. Em meio a tudo isso, um caso envolvendo abuso de poder dentro da indústria alimentícia exige dela não apenas raciocínio jurídico, mas coragem para enfrentar injustiças que envolvem grandes interesses. Mas até que ponto ela pode continuar lutando contra o mundo sem deixar que isso a destrua por dentro? O caso é emblemático. Uma empresa de macarrão instantâneo é acusada de esconder ingredientes perigosos em sua fórmula. O conflito ético é evidente. Young-woo se recusa a defender uma causa que vá contra seus princípios, mas seu compromisso com o Hambada a coloca em uma posição difícil. Com a ajuda de Jung Myung-seok, que sofre um colapso e precisa ser hospitalizado após uma crise de estresse, ela começa a entender que até mesmo os mais fortes têm seus limites, e que cuidar de si mesma também faz parte da batalha. Paralelamente, Kwon Min-woo tenta usar o segredo da origem de Young-woo como chantagem. Ele descobre que ela é filha de Tae Soo-mi e ameaça expor a verdade. Mas, ao confrontar Han Seong-young, ele se depara com uma parede firme. A CEO do Hambada decide usar essa informação estrategicamente contra Tae Soo-mi sem envolver Young-woo diretamente, mas deixa claro que, naquele mundo, ninguém está livre das manipulações. Enquanto isso, Jun-ho continua próximo, mesmo após o término. Seu apoio silencioso se torna uma âncora emocional para Young-woo, que começa a repensar suas decisões. Em um momento simbólico, ela volta a visitar o aquário onde via as baleias, agora sozinha. A ausência de Jun-ho é sentida, mas também a independência que começa a crescer dentro dela. Ela está aprendendo a confiar na própria intuição, a equilibrar sua lógica com sentimentos, mesmo que tudo ainda pareça confuso. A essa altura, não se trata mais apenas de vencer casos, trata-se de vencer a si mesma. E Young-woo está mais perto do que nunca de entender que sua jornada não é sobre se encaixar, mas sobre encontrar o próprio espaço. E quando o julgamento mais decisivo da vida chega, não há mais como fugir.
Woo Young-woo está diante da verdade que evitou por tanto tempo. Ela é filha de Tae Soo-mi, a poderosa CEO do escritório Tae-san e prestes a ser nomeada ministra da Justiça. Quando essa informação corre o risco de vir à tona publicamente, toda a estrutura política e jurídica começa a balançar. Mas o que mais pesa sobre Young-woo não é o escândalo, é o silêncio. O silêncio de uma mãe que prefere negar sua existência para manter sua carreira intacta. Será que é possível perdoar uma ausência tão profunda? O clímax da série se forma quando o filho mais novo de Tae Soo-mi, Sang-hyun, se envolve com um grupo de hackers e invade sistemas judiciais. A situação ameaça a reputação da família e coloca Tae Soo-mi em uma posição moral delicada. Ou protege o filho ou protege sua carreira. É então que Young-woo, em um ato de extrema coragem, visita a mãe e pede que ela escolha ser mãe de Sang-hyun, mesmo que nunca tenha sido sua. É uma das cenas mais fortes de toda a série. Um pedido de empatia vindo de alguém que sofreu com a rejeição, mas ainda assim escolhe a compaixão. Tae Soo-mi desiste da candidatura e evita o escândalo, mas não procura reconciliação com Young-woo. Mesmo assim, a advogada encontra a paz. Ela entende que não precisa da aceitação da mãe para saber quem é. O importante é que ela seguiu seu caminho com dignidade, sem nunca deixar de ser fiel a si mesma. No Hanbada, Young-woo é efetivada. Jung Myung-seok volta ao trabalho mais humano e próximo da equipe. Kwon Min-woo, após várias tentativas de sabotá-la, passa a respeitar suas habilidades, ainda que mantenha sua postura ambiciosa. Choi Soo-yeon e Dong Gil-hami continuam sendo pilares emocionais em sua vida. E Jun-ho, ele permanece ao lado dela, agora com mais clareza sobre os desafios e também sobre a beleza do que estão construindo juntos. No último episódio, Young-woo vai trabalhar como sempre, mas ao entrar no escritório, sorri. Pela primeira vez, ela não se sente apenas uma visitante no mundo jurídico. Ela pertence. A metáfora final com as baleias fecha o ciclo. Em um mar de expectativas, Young-woo encontrou sua própria rota. E é exatamente isso que a torna extraordinária. Se essa história também tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama. Aqui, cada dorama é vivido, sentido e contado com alma.